Paz seja convosco. E aí, como você está? Eu espero que tudo bem com você e com a sua família. Mais um dia e logo pela manhã a gente se reúne para juntos ouvirmos a voz de Deus através da sua palavra. Todos os dias aqui no Primeiro Deus nós temos a chance de ouvir a voz do Senhor através da Bíblia, através do estudo de um milagre que Jesus realizou. Nessa temporada atual, estamos estudando sobre os milagres de Jesus. São cerca de 35 milagres que os evangelhos registraram e a cada dia vamos estudar sobre um. Estamos aprendendo sobre como eles aconteceram, estamos aprendendo sobre suas lições espirituais e, sobretudo, no milagre que hoje Deus está disposto a fazer em nosso favor. Por isso, você é muito bem-vindo. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso quadro da saúde aqui no programa Primeiro Deus. Essa semana estamos tendo a alegria de receber a doutora Loislene Perito Melo. Ela que é otorrinolaringologista e também trabalha com medicina estética, formada há 28 anos pela Unis em São Paulo e tirou essa semana para estar com a gente. Promete que vai voltar? Prometo, pastor. Então já fica aí a promessa gravada que ela vai voltar para continuar falando para a gente sobre os cuidados, especialmente com o nariz, garganta, ouvido e também sobre medicina estética. Ela me falou há pouco que o Brasil é o segundo país em cirurgias plásticas do mundo. Não sei nem para quem pede, talvez para os Estados Unidos, né? Pode ser. Mas olha, diante dessa estatística tão interessante e tantas pessoas aí preocupadas com a beleza, quais são os procedimentos estéticos mais comuns e quais os cuidados que a gente deve ter com relação a isso, minha amiga? Hoje está muito em alta, né, esse assunto, né? Primeiro, quando você for escolher um profissional para fazer um procedimento estético, você tem que... A informação está fácil, você pode entrar na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e ver os profissionais que têm RQE, que tem um registro ali para fazer a cirurgia plástica, ou os profissionais habilitados para fazer a medicina estética minimamente invasiva, né, que são os outros procedimentos que podem ser feitos pelo dermatologista, por um outro médico, né? Então o caminho então é o site... É o site do Conselho Federal de Medicina, para ver se o médico é registrado ali e se ele tem o RQE, que é o registro de especialidade naquela área. Ok. Aí você vai ver se esse médico é habilitado para fazer o procedimento. Né? Lógico, todo procedimento cirúrgico tem os seus riscos, né? Não é porque o médico tem o seu registro ali, está com o registro cadastrado, que a cirurgia pode não dar errado. Não, o risco diminui bastante a partir do momento que você escolhe um profissional tecnicamente habilitado. Mas uma cirurgia, seja ela qual for, tem um risco, né? Então pode vir a acontecer alguma coisa inesperada, de complicação, indesejada. Agora, o que não pode acontecer, o que a gente vê é porque a competitividade, né, assim, tá muito fácil, as pessoas se espelham muito no que vê, às vezes, na rede social ali, né, e todo mundo quer se ver melhor, almeja, às vezes, um rosto melhor, ou um corpo melhor, ou quer ficar igual a alguém, ou acha que precisa mudar, porque, não sei. Então, e aí, olhando aquilo ali, em qualquer momento, escolhe fazer um procedimento, vem o custo desse procedimento, começa a atribuir os seus problemas ao fato de não conseguir fazer esse procedimento. Isso acontece muito, a parte psicológica está envolvida, eu vejo no meu consultório, né? A relação amorosa está ruim, separou do marido, perdeu o emprego, ou algum outro problema social, ela acaba atribuindo que é porque não fez algum procedimento estético, precisa melhorar isso e aquilo, e aí onde entra a parte financeira. E hoje a gente tem no mercado um monte de opções muito mais em conta, economicamente falando, mais baratas, e a pessoa acaba se arriscando e fazendo esse procedimento ali. Aí eu atribuo, às vezes, o insucesso mesmo que a gente vê hoje, muito aí, que está acontecendo, à escolha do profissional. E a maioria das vezes é pelo valor, né? Porque é mais em conta. Então não faz num ambiente hospitalar que tem UTI, não se faz num hospital de porte adequado para aquela cirurgia, acaba fazendo numa clínica ou num lugar que
que se der alguma complicação não tem como ser socorrida a pessoa. Socorrido, e escolhe um profissional que às vezes é mais barato, mas no fim não, é um risco, né? Não é fácil, né, você estabelecer o limite entre aquilo que vai ser o cuidado com saúde e aquilo que é a vaidade, né? Não é fácil, mas a vaidade faz parte da saúde, eu falo assim. A gente vê casos, a pessoa é deprimida por muitas vezes não gosta do tamanho do nariz. Não estar bem consigo mesmo. Não está bem consigo mesma, né? Hoje a palavra da moda é o bullying. Passou a vida inteira na escola, desde criança, sofrendo um bullying, e aquilo pesa, aquilo traz ansiedade, traz depressão, acaba tomando medicação, fazendo terapia por causa daquilo. Então é bem-vindo. A estética, você se olhar e se gostar e se aceitar como é, a estética veio para isso. Se tem como melhorar, por que não fazer, né? Então, é uma questão de saúde. A pessoa vai... fazendo isso, ela vai, eu digo assim, a gente trabalhar um pouco a autoestima também. Trabalha a autoestima e deslancha em todas as linhas da vida, né? Na linha amorosa, no trabalho profissional, na sua posição social. Então ela acaba assumindo uma postura melhor por ter resolvido um problema que era para ela. Às vezes não é para mim, mas é para ela. Né? Agora, a medicina estética também envolve certos tratamentos, cuidados com produtos naturais ou... Sim. Um pouco fora mais do tratamento químico ou científico, alguma coisa assim? Sim, eu costumo dizer que a beleza, a gente nasceu belo, todo mundo nasceu bonito, então vem de dentro, né? O envelhecimento tá aí, você vai envelhecer com a sua ruguinha, com a sua flacidez, mas hoje tem como você ter uma dieta direcionada para um melhor antioxidante, por exemplo. Fala-se da dieta antioxidante, produtos anti-envelhecimentos. Na medicina, a gente assim, não gosta muito de usar esse nome, anti-envelhecimento. Tem como fazer anti-envelhecimento? Não, todo mundo vai envelhecer. Mas tem como fazer algumas posturas de vida para anti-envelhecimento. Por exemplo, uma pessoa tem um probleminha de olhos, não enxerga muito bem, fica, por exemplo, no celular. Mas ela vai tentar focar o olho para poder ver aquilo ali. Ela vai ter mais ruga. É natural, porque a contração da musculatura em volta dos olhos vai ficar contraindo para focar aquilo ali. Então, tu vê como, né? Então, vai no médico, veja a sua visão, está enxergando bem, usa o seu óculos para poder usar o seu celular ou o computador. Então, tudo tem uma coisa a ver com a outra, né? Então, alimentação saudável, o uso da água, comer coisas cruas, isso produz colágeno, vitamina B12, a melatonina, a gente já falou aqui de audição, são coisas que estão atribuídas ao zumbido, à audição, né? Para a pele tem um monte de alimentação que a gente indica e utiliza para ter produção de colágeno adequado, uma hidratação adequada da pele. Então, a vida um pouco mais antiga, eu costumo dizer assim, né? É melhor a estética hoje, sabe? Porque a gente está exposto à luz, à imagem, ao som, a uma poluição que não é muito da nossa natureza, e menos... Voltar à vida um pouco mais natural possível vai nos ajudar. Vai nos ajudar. A gente pode usar a tecnologia que veio realmente para nos ajudar, é ótimo, é excelente. Mas a gente tem que pensar um pouquinho lá atrás e usar daquilo que nossos avós usavam, né? Então, não só achar que você ir num consultório e injetar produto no seu rosto e estar satisfeito. Não atribua isso ao seu médico, essa responsabilidade, vou botar um monte de produto e eu vou ficar lindo. Não. Tem uma série de cuidado coisas juntos. Consigo mesmo. Isso. Mas que joia. Muito obrigado, doutora, por essas dicas especiais ao longo dessa semana. Ela prometeu que ela volta já no programa para mais outras dicas para a gente. E agora a gente vai para o quadro da oração intercessora com os nossos pastores. Obrigado e a gente espera você então, uma outra semana participar com a gente, doutora. Olá, bem-vindos ao nosso programa de oração. Aqui dentro do programa Primeiro Deus, nós temos um espaço para orar com você e por você. Muitos têm enviado seus pedidos através do Instagram que está aí na tela e esses pedidos são muito bem-vindos. Quando você pede oração, aqui nós oramos. E há uma equipe orando por você. Bom, hoje é sexta-feira, é o último programa dessa semana e eu quero falar hoje a um grupo muito especial. Você que está em casa, que às vezes perde o sono, vira à noite, não consegue dormir, às vezes a preocupação com o filho, a preocupação com o trabalho, às vezes o excesso de trabalho. Se você tem ansiedade, olha essa mensagem que Deus deixou para você. Aqui no texto de Mateus, no capítulo 6,
A partir do versículo 25, eu estou lendo aqui a Nova Versão Internacional, ela diz assim: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiro, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? O Jesus que falou essas palavras era o Jesus Deus, o homem Deus, que sabia qual era o seu destino. Ele sabia desde o início o que lhe estava predestinado. E o que estava predestinado a Jesus era a cruz, eram os espinhos. Ele conseguia, sabendo do seu futuro, viver o presente como ninguém. Ele conseguia olhar em volta e perceber as coisas lindas que a vida lhe trazia, a natureza, os pássaros. Ele falava do campo, do homem do campo, das coisas simples, do dia a dia das pessoas, e ali ele extraía lições espirituais. Bom, é um desafio eu e você vivermos sem ansiedade, sem nos preocupar com o futuro. Afinal de contas, algumas notícias nos preocupam. A história das pessoas que vivem ao nosso redor nos incomoda. Nós temos sonhos e planos que ainda não se cumpriram. Bom, no dia de hoje, nós devemos deixar isso nas mãos de Deus. Deixar que Ele cuide das nossas vidas. Eu gostaria de orar com você. Vamos orar juntos? Querido Deus, nós gostaríamos nesse dia de colocar todos aqueles que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo em Tuas mãos, para que o Senhor possa nos tornar homens e mulheres menos ansiosos, menos preocupados, focados nas Tuas promessas, nas Tuas maravilhas, naquilo que o Senhor nos deixa através desse livro. Através da Bíblia, Senhor, nós temos a certeza que muitas das nossas preocupações são apenas vãs preocupações. Que o Senhor é quem comanda a nossa história. Queremos nos entregar ao Senhor. Ó Pai Celestial, abençoa a todos que estão agora do outro lado, lá em casa, no trabalho, na faculdade, talvez viajando, num hospital, na casa de um parente, aqueles que estão ao ar livre, caminhando e ouvindo essa palavra, que o Senhor possa derramar as Tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, chegamos agora ao momento de juntos estudarmos a Bíblia aqui no programa Primeiro Deus. Estamos numa temporada sobre os milagres de Jesus. A cada dia, estudando sobre o milagre que Jesus operou. E hoje, vamos estudar sobre a cura de um paralítico na cidade de Cafarnaum, a cidade conhecida como a cidade de Jesus na Bíblia. Mas antes de avançarmos no estudo, nós queremos mais uma vez orar, pedindo a bênção do Senhor para esse estudo. Se você puder, feche seus olhos comigo, faça essa oração. Nosso Pai de amor, muito obrigado pelo privilégio de nos reunirmos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Queremos suplicar que o Teu bom e Santo Espírito esteja ao nosso lado e que nós possamos ser tocados mais uma vez e compreendermos a Tua vontade através da leitura da Bíblia Sagrada. Oramos por cada amigo, por cada amiga que se encontra conectado conosco agora. Que as Tuas bênçãos sejam extensivas a todos nós e que nós compreendamos os planos e propósitos que o Senhor tem para todos nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, vamos então à leitura do texto de hoje. A cura do paralítico em Cafarnaum. Lucas capítulo 5, versos 18 a 26. O texto diz assim: Vieram, pois, uns homens trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito por entre os ladrilhos para o meio diante de Jesus.
Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: Estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecia deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: Hoje vimos prodígios. Extraordinário relato bíblico que apresenta Cristo atuando em seu ministério. Cristo vivia cercado das multidões. As pessoas vinham até ele com múltiplos interesses, mas muitos vinham na necessidade de alcançar a cura para algum mal físico das quais foram acometidas. Algumas, porém, nem ir até Jesus podiam, e este era o caso do paralítico. Bem, o milagre de hoje teve como cenário, mais uma vez, a cidade de Cafarnaum. Ela é conhecida como a cidade de Jesus, porque Jesus, de fato, morou por um tempo nessa cidade. Ali existem ruínas de uma sinagoga do primeiro século. Sinagoga esta, onde Jesus ensinou em vários momentos. A história nos diz que ele estava pregando em certo lugar e agora 4 amigos trouxeram um paralítico até Jesus. Esse milagre se destaca por alguns detalhes especiais. O primeiro deles é que a pessoa doente, no caso, não podia nem sequer ir até Jesus. Dependia completamente de outras pessoas para auxiliá-la. Esses 4 amigos tiveram um dia a ideia de levar esse homem até Jesus. Quando Jesus percebe o que está acontecendo, nós vamos ver mais à frente no texto, Jesus dirá assim: vendo-lhes a fé. A Bíblia diz que Jesus viu a fé não apenas do paralítico que ali estava moribundo, mas dos amigos que o trouxeram para que ele fosse curado. Todos acreditavam que Jesus tinha sim o poder de operar milagres. Se tão somente ele pudesse estar diante desse paralítico, ou o paralítico estar diante de Jesus, e o milagre aconteceria. Acontece que quando esses 4 amigos chegaram carregando o paralítico, eles encontraram Jesus completamente cercado por uma multidão, isolado pela multidão. Eles não conseguiam ter acesso a Cristo para expor o seu problema. Eu não sei se a ideia foi do paralítico ou se a ideia foi de alguns dos amigos, mas a ideia era: eles deveriam tentar subir em cima da casa, abrir parte do telhado e descer o paralítico exatamente onde Jesus estava. Quando analisamos nossas casas de hoje, muitas vezes feitas de lajes, etc., a gente não tem ideia do que era nos dias da Bíblia. Mas as casas eram cobertas com algumas madeiras, algum tipo de palha, e facilmente podiam ser removidas. Em muitas casas até se ignorava as coberturas, porque não chovia naquelas regiões, ou raramente se chovia. Os amigos então afastaram o que foi necessário para que esse moribundo pudesse ser descido até a presença de Jesus. Imagine você que para uma pessoa adulta não foi fácil levar esse homem até a parte superior da casa, nem fazer o que eles fizeram.
Eles estavam demonstrando fé em cada passo que eles estavam dando, mas eles acreditavam de que esse amigo precisava estar na presença de Jesus, porque Jesus poderia operar na vida dele o milagre que ele tanto precisava. Há aqui uma lição espiritual muito interessante. Muitas vezes nós temos que levar nossos amigos até Jesus. Eu diria que na maioria delas. Há muitos de nossos amigos que não se interessam por religião, que não se interessam pelo estudo da Bíblia, que não se interessam por Cristo, e nós precisamos levar essas pessoas até Jesus. Quanto esforço você tem feito para levar seus amigos até Jesus? Quais são as iniciativas intencionais que você tem praticado para que outras pessoas conheçam a Jesus? Sabe que nós podemos influenciar nossos amigos para que eles conheçam o Evangelho? Aliás, antes de você tornar alguém um seguidor de Jesus, primeiro você precisa conquistar a confiança dele. As pessoas precisam confiar em nós para levarem a sério aquilo que nós ensinamos, o Cristo que nós pregamos. Quando olhamos para Jesus em atividade, nós percebemos que Jesus se aproximava das pessoas como alguém que lhes desejava o bem. Jesus descobria suas necessidades, ministrava a elas, granjeava-lhes a confiança, depois então apelava para que elas o seguissem. Essa era a estratégia que Cristo usava. De igual forma, eu e você devemos agir dessa maneira. Devemos nos aproximar das pessoas com um desejo sincero de que elas conheçam o Evangelho. Devemos ministrar as suas necessidades, devemos conquistar sua confiança. E isso você faz com tempo, com dedicação, com intuitos e amizades genuínas. É assim que a gente conquista o coração das pessoas. E uma vez que as pessoas confiam em nós, que são nossas amigas, nós temos agora uma porta aberta para falar do nosso amigo maior, para falar do Senhor Jesus e de toda a obra que Ele deseja realizar no coração das pessoas. Que exemplo bonito desses 4 homens, levando o seu amigo até Jesus. Não foi senão com muito esforço que esse homem foi baixado até a presença de Jesus. Eu fico imaginando todos que estavam ali na casa, atentos ao que Jesus estava ensinando, e daqui a pouco um cutuca o outro e diz assim, olha para cima, olha o que está acontecendo, e daqui a pouco uma abertura na parte superior do teto começa a acontecer, daqui a pouco as pessoas são vistas, e daqui a pouco um paralítico vai descendo e é entregue no meio da multidão aonde Jesus estava. Esse milagre tem alguns detalhes interessantes. Quando Jesus está agora diante do paralítico, quem sabe ele olha para cima, vê ali os 4 amigos e Jesus admira a fé daqueles homens. O texto sagrado nos diz, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, homem, estão perdoados os teus pecados. Para por um pouquinho. Pensa comigo. Aquele homem tinha o desejo de ir até Jesus, ou foi levado por seus amigos, mas ele estava ali em busca do perdão dos pecados ou em busca da cura para a sua doença, para o seu problema físico? Eu imagino que aqueles amigos intencionavam que Jesus o curasse. Mas Jesus começa a obra pelo coração. Jesus começa a sua obra pela vida espiritual. Perdoados estão os teus pecados. A cura física virá, mas ela é menos importante do que a cura espiritual. Perdoados estão os teus pecados. Uma vez que os teus pecados estão perdoados, uma vez que você tem a sua saúde espiritual restabelecida, você agora terá também a física. Nós muitas vezes queremos pensar como os filósofos e acreditamos no dualismo de Platão, que nós temos um corpo e dentro dele uma alma. Nós não temos uma alma. À luz da palavra de Deus,
Nós somos uma alma. A alma é a soma do corpo e do fôlego de vida que Deus soprou, que é a nossa consciência. Você não pode separar as questões físicas, mentais e espirituais de um ser humano. Nós somos um ser holístico. Se a parte física não está bem, a mental e a espiritual serão afetadas. Se a parte mental não está bem, a parte física e a espiritual serão afetadas. Porque nós somos um ser holístico, completo. Jesus sabia que esse homem precisava primeiro do perdão dos seus pecados. Ele precisava primeiro ter uma consciência tranquila de que toda a sua vida pregressa seria perdoada e esquecida por Jesus. Jesus quer nos ensinar através desse milagre que mais importante que a cura física é a cura espiritual. E pode ser que hoje eu esteja falando para alguém que tem orado há muito tempo pela cura física. Pode ser que eu esteja falando por alguém que está vivenciando um drama na sua vida e tem orado pela cura física há muito tempo. Mas eu pergunto, e como está a vida espiritual? Mais importante de alcançar a cura física é ter a cura espiritual. É ter o seu relacionamento restabelecido com Deus. É você estar bem, em harmonia com a vontade de Deus. Porque uma vez, se estamos em harmonia com Deus, pode ser que a cura física venha ou pode ser que não. Mas, finalmente, no dia do juízo, nós seremos absolvidos e salvos. E na volta de Cristo, todo defeito físico desaparecerá completamente. Agora, se acontece a cura física, mas não acontece a espiritual, nós até podemos gozar de boa saúde por um tempo e perder a vida eterna, porque a vida espiritual ficou debilitada, ela não foi restabelecida. Mas Cristo traz cura completa. É isso que ele deseja. Jesus não almejou apenas a cura espiritual para esse homem. Jesus não apenas perdoou-lhe os pecados. O texto não acabou no versículo 20, mas no verso 21, os escribas começam a criticar Jesus. Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Agora Cristo é acusado de ser pecador. Cristo é acusado de ter cometido blasfêmia porque ele perdoou o pecado desse paralítico. É verdade que só Deus tem o poder de perdoar pecados, mas também é verdade que Cristo é Deus. É por isso que ele não cometeu pecados. Esses líderes religiosos não aceitavam Jesus como Messias. Por isso achavam que eles estavam blasfemando. Na realidade, eles queriam apenas um motivo para acusar Jesus. Eles queriam apenas encontrar algo que pudesse acusá-lo de alguma coisa. Eles não suportavam a perfeição, a santidade de Cristo. A santidade de Jesus denunciava sua hipocrisia. O amor de Cristo denunciava o seu egoísmo. Eles não suportavam estar na presença de Cristo. Queriam algum motivo para acusá-lo. Agora acharam. Ele cometeu blasfêmias. Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Queridos, aonde nós podemos encontrar o perdão dos nossos pecados? Como nós podemos ter paz em nosso coração? Esta paz só pode ser encontrada na pessoa de Jesus, porque de fato só Ele tem o poder de perdoar pecados. Eu não sei o que você aprendeu na sua igreja, eu não sei o que a tua religião te ensinou, mas muitas pessoas aprenderam que nós devemos ir ao líder religioso em busca de perdão. Isso não está na Bíblia. A palavra de Deus nos ensina que nós, quando pecamos, temos um advogado junto ao Pai. Em 1 João capítulo 2, verso 1, o apóstolo do amor escreve: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo.
Jesus é o único que pode perdoar os nossos pecados. Mas, pastor Arilton, a Bíblia não fala que nós devemos também perdoar os pecados uns dos outros? É verdade. Mas sabe o que isso significa? Quando você ofende alguém, você tem que buscar o perdão desse alguém. Quando alguém te ofende, você deve dar o perdão para esse que te ofendeu. É esse tipo de perdão no nível horizontal que a Bíblia está falando. Agora, quando você peca contra Deus, quando você quebra o mandamento da lei, você tem que ir a quem? Você tem que ir a Deus. Porque todo pecado ele é ofensivo a Deus. E é verdade que você pode e deve pedir perdão a quem você machucou, a quem você ofendeu, mas primeiro você deve buscar se reconciliar com Deus. Pedir a Ele o perdão. É Ele quem perdoa, é Ele quem restaura. Há perdão na pessoa de Jesus. Nós podemos nos aproximar dele com confiança, porque ele sempre está disposto a nos perdoar. Mas o texto não para por aí. Jesus, então, olhando para os líderes religiosos que ali estavam, faz para eles uma pergunta difícil. Qual é mais fácil dizer? Estão perdoados os teus pecados? Ou levanta-te e anda? O que é mais fácil? Certamente eles ponderaram, mais fácil é dizer, perdoados estão os teus pecados. Porque de fato a gente não sabe se foi perdoado, se não foi, como isso se processou, parece mais fácil. Então Cristo, contrariando sua ideia, disse, então eu vou ensinar para vocês uma coisa da qual jamais vocês se esquecerão. Eu não apenas tenho o poder de perdoar pecados, eu tenho o poder de transformar completamente a pessoa, de fazer milagres na vida dela. E Jesus então, ele volta-se para o paralítico e ele tem agora mais uma bênção a oferecer. Ele havia perdoado os pecados, mas ele diz assim, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. O que aconteceu? Imediatamente, diz a Bíblia, se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecia deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Eu fico imaginando a cara desses líderes religiosos que criticavam Jesus. Quando eles viram Cristo ordenando que esse homem fosse curado. Quando viram aquele paralítico que não podia caminhar, que foi trazido por seus amigos, se colocando de pé imediatamente. Eu fico imaginando que na hora que Jesus deu a ordem, de um salto, o homem se levantou. As forças vitais foram sentidas nas pernas, o equilíbrio voltou, a desenvoltura, a agilidade. Ele se sentia agora um garoto de 18 anos. Que surpresa deve ter causado esse evento na vida daqueles homens. Agora o paralítico estava completamente curado. Para que vocês saibam que eu tenho autoridade de perdoar pecados, esse homem será curado. Levanta-te, toma o teu leito e anda. E ele se levantou. Eu fico pensando, que lição espiritual foi dada a esses homens naquele dia? Eles compreenderam que diante deles estavam o próprio Deus, o Cristo encarnado, o Messias da profecia, que tinha poder não só de perdoar pecados, mas de operar milagres, de fazer transformações, de restaurar. Diante desse milagre, certamente eles tiveram a opção de pensar mais uma vez em Cristo. Certamente eles tiveram uma chance de meditar. Aqueles a quem eles buscavam constantemente acusá-lo, demonstrava de fato ser quem ele dizia ser, o Messias da profecia. Mas muitos destes, ao invés de serem alcançados e tocados por esses milagres operados por Jesus, o coração mais se endurecia. Mais estavam resistentes ao ensino de Cristo. De fato, eles não queriam ser deixados de lado. Eles tinham medo de que a sua fama como líderes
fosse deixada de lado. Eles tinham medo de que esse humilde mestre da Galileia ocupasse a posição que eles ocupavam. Que dia extraordinário! Eu fico pensando não só na alegria do paralítico, mas na alegria dos 4 amigos que o levaram até Jesus, ao verem que todo o esforço que eles empreenderam foi agora recompensado. Ao ver o amigo que eles tinham em comum, não apenas curado, mas completamente perdoado e transformado. Como resultado disso, o texto diz que ele voltou para casa glorificando a Deus, louvando a Deus em alta voz. Ele saiu dando pelo caminho o testemunho daquilo que Jesus operara em sua vida. Há aqui um último detalhe, uma última lição a ser aprendida nessa história. Quando você experimenta um milagre, não guarde isso para você. Dê o seu testemunho. Conte para as pessoas as maravilhas que o Senhor tem feito na sua vida. Quando nós damos o nosso testemunho, quando nós falamos daquilo que Jesus tem operado em nossas vidas, outras pessoas se motivarão a buscar o Senhor. Outras pessoas terão mais certeza de que é possível receber a cura que nós tanto precisamos. Por isso você deve contar a sua história, contar o seu testemunho. Conta para os outros o que Deus tem feito na sua vida. Eu não sei quantas vezes esse homem repetiu a história da cura. Eu não sei diante de quantos auditórios ele teve a chance de contar que um dia fora paralítico, mas que havia agora encontrado em Jesus a cura para o seu problema, a restauração da sua vida espiritual. Esse Jesus não apenas me fez andar, esse Jesus trouxe sentido para a minha existência. Ele perdoou o meu pecado. Eu estou completamente transformado. Paulo depois vai escrever nova criatura. Em Cristo nós somos nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fizeram novas. Foi isso que aconteceu com o homem da história de hoje. Ele se transformou numa nova criatura. Eu e você hoje podemos ser também essa nova criatura. Eu e você também podemos hoje receber não apenas a cura física, mas a cura espiritual. Talvez o que nós precisamos hoje é ter a fé que aqueles homens tiveram que Jesus poderia operar o milagre. E se nós tivermos esta fé, por mínima que seja, Deus a levará em consideração. Deus olhará para nós e fará em nossa vida os milagres que nós tanto precisamos. Que tal nesse dia separar um momento para testemunhar para esse seu amigo? Separar um momento para contar para ele o que Jesus tem feito na sua vida. Isso pode motivá-lo a ir até Jesus. Que tal você empreender algum projeto, algum tipo de esforço que coloque essa pessoa na presença de Jesus? Pensa nisso hoje. Eu queria orar por você. Orar por você e orar pelos amigos que você está pensando agora, para que Deus de alguma maneira alcance também esses corações. Vamos orar? Nosso Pai de amor, muito obrigado porque Jesus tem não apenas a cura espiritual que nós tanto precisamos, mas Ele também tem a cura física e a cura emocional. Obrigado porque em Cristo há todo o poder no céu e na terra. Nós queremos colocar nesta oração os amigos que estão orando comigo agora, mas também queremos incluir os amigos deles, as pessoas que eles estão imaginando agora que poderão alcançar pela Tua graça com o Evangelho. Que hoje essas pessoas sejam visitadas, que o Teu Espírito Santo trabalhe de forma ativa em cada coração e que nós vejamos lindos milagres para a honra e glória do Teu santo nome. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.